Mãozada, pauta quente na obra, Luva de Pedreiro perdeu o processo contra ex-empresário, agora para valer mesmo, né? Rolou aquela polêmica aí ó, um tempo atrás sobre um acordo que o Luva tentou fazer com o Alan e não conseguiu. O Alan não quis. O Luva tinha oferecido para ele, Murilo, 1 milhão, se não me engano, 1 milhão e pouco. Ainda bem que ele não quis, né? Porque agora ele ganhou quase 6. E a multa, Marcelo, desde o começo, anos atrás, era 5 milhões, né? Era 5. Aí já teve o cálculo certo, né? Que eles vão recalculando lá de acordo com a inflação. Aí já tava, Murilo, 5 milhões e 52 mil, se eu não me engano, contando com juros. Não é tanto assim, se for ver, já que a gente tá falando de 5 milhões. Então, não é muito porque a gente tá falando de 5 milhões, né? Então, eu não sei quanto tempo que faz, Murilo, desde o processo lá, quantos anos que já faz essa briga, eu acho que 3, se eu não me engano, né? Mas mesmo assim, cara, é pouco mesmo. Só que daí teve outras coisas que foram agregando, como, por exemplo, Murilo, danos morais. Ele ganhou 120 mil de danos morais também, porque, querendo ou não, essa treta toda manchou e muito tanto o Alan Jesus quanto a empresa dele, né? A ASJ Consultoria. E no começo a galera abraçou muito Luva, né? Abraçou muito. E aí, qual que era o argumento? Não sei se vocês lembram, mas um dos argumentos que quando a galera endemonizou o Alan era de que o Luva era analfabeto, não sabia ler direito, assim, analfabeto funcional que a gente fala. Lia, mas não sabia interpretar, era um menino ali sem nenhum suporte jurídico, com um contrato aparentemente abusivo, com uma multa unilateral. E é isso, Murilo, que a gente quer falar sobre isso. Por quê? Porque o Luva, depois que ele perdeu esse processo, ele tá no Twitter aqui, Murilo, esbravejando. E tá escrevendo bem. E tá escrevendo muito bem. Tem um vídeo que eu vi dele esses dias, cara. Os caras. ele assim na live. E aí os caras comentando: ele não sabe ler porque ele finge que tá olhando o chat. Mano, a Luva leu. Eu não sei ler, não, filha da puta. Ficou mó pistola com o chat, mano. Ele abriu uma live agora, acho que foi ontem, hoje. Foi 5 minutos de live, mano. Os caras começaram a mandar malfabeto, chamando ele de malfabeto. Aí ele leu malfabeto? Ah, chega de live, não sei o que, fechou. Não, o cara é um, mano, puta, esse cara, velho, ele deve sofrer um hate absurdo. Mas é proporcional ao tamanho dele, ele é muito grande, né, mano, no Instagram e em tudo, né. Então assim, ó, ele comentou aqui no X dele, uma dica, não assine nada antes de ler. Você pode estar assinando um contrato com uma multa unilateral de 5 milhões. Então assim, aqui, cara, a gente já entende o caminho que ele quer ir. Então ele dá a entender, Murilo, que ele assinou o contrato antes de ler, ou seja, sem ler, sem entender nada. Só que se fosse só isso, Murilo, existiria um recurso para ele para ser anulado esse contrato, cara. E não foi o que aconteceu. Por quê? Porque o juiz que deu a sentença tá dizendo o seguinte, ó. Consta, inclusive, isso na sentença, tá? Consta, inclusive, que a sua equipe jurídica acompanhou os primeiros desdobramentos da relação contratual e, à época, não questionou qualquer vício de consentimento que ensejasse a anulabilidade do pacto firmado. O que o juiz está querendo dizer aqui? Que o Luva não era tão inocente assim. Tinha, inclusive, um suporte jurídico, certo? E aí aquele papo, Marcelo, mas o Luva era analfabeto funcional. O juiz disse o seguinte aqui também, ó. O autor réu Irã alega que seria analfabeto, o que comprometeria sua capacidade de consentimento e implicaria a nulidade do contrato de representação artística com fundamento no artigo 595 do Código Civil. Então, assim, existe um artigo que já prevê, se a pessoa for uma analfabeta, não saber o que está fazendo e tal, isso vai anular o contrato. Só que não foi o entendimento do juiz, que, ó, no entanto, a alegação não merece prosperar. É evidente que Irã é uma pessoa de origem absolutamente humilde, com pouca instrução e que, como lamentavelmente ocorre com milhões de pessoas, não teve acesso às melhores condições educacionais. Trata-se de pessoas simples e daí decorre uma das próprias razões de seu sucesso, já que cativou com seu jeito o grande público. Contudo, não é uma pessoa analfabeta. Ou seja, quem que tá mentindo, será, Murilo? Será que o juiz tá mentindo? Pelo que o Luva falou aqui, ele era um pobre coitado que não sabia ler, muito menos ter um suporte jurídico. Não só aí, ó, lê ele respondendo a galera ali, ó, dá a entender um pouco melhor. Educação é o básico do básico, por isso que você deveria ter investido sua educação antes de mais nada. Não tem nada mais feio do que ser uma pessoa ignorante, mesmo tendo dinheiro, não fica bonito. Ele comentando aqui, ó, me arrependo até hoje. Graças a Deus tenho a condição de proporcionar isso pro meu filho. E isso já
já vale muito pra mim. O cara falou, você deveria ter investido antes de tudo. Mas antes de tudo, ele não tinha nada. Ele não tinha o que investir. Não, isso aqui foi meio nada a ver mesmo. Pô, irmão, tu assinou um contrato milionário, é normal, o normal é ler mesmo. Olha lá, eu fiz até o 8º ano, fundamental. Tu quer mesmo que eu ou meu pai, que é pior que eu, os únicos na sala no momento da assinatura, entenda alguma coisa de um contrato com um monte de cláusula? Realmente aqui não vai entender. O que eu entendi aí, Marcelo, que ele fez até o 8º ano, então ele sabia ler, mas talvez não sabia interpretar ali muito bem. Mas uma coisa que ele falou no momento da assinatura, então talvez a equipe jurídica sabia do contrato, poderia estar sabendo, só que no momento da assinatura, quando o Alan levou na casa deles, eles só pegaram e assinaram. Ele nem leu, por isso que ele falou, nunca assine antes de ler. Só que, cara, uma coisa, Murilo, é eu não ler o contrato. Outra coisa é eu não ter a mínima noção e entendimento do que tem naquele contrato. E ao que diz aqui, segundo a decisão do juiz, é que ele, assim, não era analfabeto, então, de certa forma, ele foi meio burro ter assinado, porque ele não era analfabeto. E outra coisa, essa parada aqui me pega, mano. Essa parada do... Olha lá, ó, inclusive que a sua equipe jurídica acompanhou os primeiros desdobramentos, mano. Então, os primeiros... Só que na hora da assinatura, de acordo com o Luva, ele não tem por que ele tá mentindo ali, cara. Na hora da assinatura, acredito eu que pode sim que estava ali só o pai dele e ele na sala ali quando o Alan levou pra ele. Que assinou, mas então ele só foi burro mesmo. Ele só foi burro mesmo, porque tinha uma equipe jurídica que acompanhou os primeiros desdobramentos. Péssima equipe. Já, certo, já foi passado pra ele, ó, o contrato é assim, o contrato é assado. Ele foi lá e assinou, mano. Aí, beleza, ele assinou sem ler mesmo. Mas ele foi, então, na confiança dessa equipe que acompanhou os primeiros momentos. Então, assim, ele foi na confiança dessa equipe e foi na burrice da ignorância dele mesmo, de também não ter parado pra ler, porque assim, Murilo, eu posso não entender porra nenhuma de contrato, velho, mas tá escrito lá 5 milhões, se você rescindir, eu já fico um pé atrás. Eu também não manjo porra nenhuma de contrato. Inclusive, esses contratos tem um monte de juridiquês chato pra caramba mesmo, é melhor você... Hoje tem o chat GPT, né, Murilo? Você joga lá e manda ele falar pra você num português mais claro ali, né, numa língua de boa pra você entender, mas, fora isso, você manda para um advogado e aí ele vai traduzir, digamos assim, um contrato para você, né? Não é que eu tô passando pano pro Luva, entendeu? Mas, ó, a gente tem que entender que era um moleque que não tinha nada, que ainda, beleza, sabia ler, Marcelo. Isso daí a gente tirou a conclusão que ele sabia ler. Só que ainda assim era um moleque que tava fudido lá não sei na onde. Sim, encantou ele a parada de mudar. Eu entendo também. O Alan Jesus também não é um santo, também foi Não, filha da é, puta todo também. mundo, Porque, porra, todo 5 mundo quer milhões dinheiro. só pra ele, se ele tivesse rescindido com o Luva, ele não pagaria nada. Ele não pagaria nada, é isso aí também. Você vê que o contrato... Será que não tinha uma cláusula dele ali? Porque o Luva também fala aqui que não, né? Uma multa unilateral, né? Então, a não ser que tá ali R$5 pro Alan e 5 milhões pro Luva, né? Deve ser algo assim. Então, assim, só por aí você já vê também que era um contrato meio safado também, mano. Meio safado. Beleza, o Murilo Alan não é nenhum santo, mas também não é nenhum demônio que foi pintado, né? No começo, né? Limpou um pouquinho a imagem do Alan, vai. 100% não, vai. Mas assim, Murilo, sabe o que limpou mais a imagem do Alan? O próprio Luva, velho. Porque a galera não gosta do Luva, mano. E tanta merda que o Luva já falou, e tanto hater que ele já construiu, que ele faz um Alan Jesus parecer um cara, um santo, Murilo. Ele faz um Alan Jesus parecer um cara sensato. O Alan Jesus comentou aqui, tá? O Alan Jesus também respondeu aqui no X aqui, ó. Tentaram me derrubar. Ó. Mas esqueceram que no meu sobrenome tem Jesus. Ah, olha, o cara meteu essa. Os humilhados serão exaltados. E aqueles que ajudaram a criar e disseminar nas redes sociais a narrativa e o roteiro para me destruir, nem os próprios amigos ele ajudou, mas Deus vê tudo. Agora receba. Murilo, lacrou aqui no final ainda, hein? Mandou um receba ainda, velho. Certeza que ele mandou no GPT lá. Faça um textinho assim, assim, assado sobre o Luva e sobre o Alan e no final lacra. Ô, mano, ó, eu vou falar pra você, a galera fica zoando nas thumb e tudo, a galera fica colocando, né, o Luva, não sei o quê, e o Alan, receba. A galera ficava zoando isso aí, Murilo. O Alan nunca tinha falado isso, mas agora realmente ele falou, né, receba aqui, ó. Agora é recebi, né? Não é receba, é recebi. É recebi, agora meteu essa de verdade, mano. Agora lacrou de verdade, cara. Bom, então tá aqui, né, ó, notícia da época aqui, 2022, ó, Luva de Pedreiro, o influenciador afirma que não sabe ler e dispara contra Alan Jesus, me tratava igual prisioneiro. Ô, Murilo, a gente não pode esquecer que teve todas essas paradas também, né, mano? Além da parada do contrato, teve tudo que o Alan falou naquela reportagem com o Cabrini, até lembra? E isso aqui mesmo, ó, me tratava igual prisioneiro. Uma época lá que ele falou que não podia responder ninguém, você lembra? Eu lembro dessa
essa treta toda. Só não lembro o que o Alan afirmou. Ah, muita coisa. Ele falou que era mentira, Murilo. Não tinha o que ele falar além Não tinha o que disso. falar. O cara me tratava igual prisioneiro. Eu vou falar o quê? Falar, não, tratava mesmo, mano. Eu deixava ele preso no cativeiro. Não tem como. Falar que é mentira, mas aí é foda, né? É uma parada dos dois daí, né? Mas é isso, cara. Então aí, Luva de Pedreiro acabou fazendo o Alan Jesus ser o cara mais sensato da conversa. É isso aí, peãozada. Luva de Pedreiro ficou putaço no Twitter. Mas tá bom, Murilo. 5 milhões pra ele também, cara. O cara tem a chave do mundo na mão, velho. Chave do mundo na mão. O que é 5 milhões pra um cara desse, entendeu? 5 milhões e deve fazer em alguns meses ali, pô. Não dá nem um ano de serviço dele. Faz uma publi ali, já era. É isso então, peãozada. Comenta aqui o que vocês acharam. Agora sim, parece que é o fim dessa novela, né? Vamos ver, não sei se cabe recurso ainda ou não. Se alguém tiver por dentro aí, se cabe algum recurso. Se isso aqui é na primeira instância, vai ter ainda a segunda instância, comenta aqui pra gente aqui. Fechou? Fechou?